Agora chegou a hora do quadro Direito do Consumidor aqui no Bom Dia Litoral. Como você já sabe, o convidado às quartas-feiras é o Dr. Maurício Vitor, especialista em Direito do Consumidor, em Direito Político, mas que aqui fala só do Direito do Consumidor. Doutor, muito bom dia, bem-vindo novamente ao Bom Dia Litoral. Já começa a nossa conversa trazendo uma questão que é muito recorrente aqui para quem acaba precisando de algum tipo de serviço. A pessoa tem lá internet, luz, água, qualquer serviço que seja. E aí, de repente, por algum motivo, ela ficou 3, 4 dias, até mesmo mais dias, sem o fornecimento desse serviço. O que ela deve fazer para não ser cobrada pelos dias que não pôde utilizar o serviço? Bom dia, Pierre. Bom dia, equipe do BDL. Parabéns pelo rápido sucesso do programa. Obrigado. São situações recorrentes, né? Eu diria agora, com essa situação de pandemia em que as pessoas ficam mais em casa, se ressentem mais desse tipo de situação, porque alguns serviços tornaram-se essenciais quando eram apenas recreativos. Um exemplo prático é a internet, né? Hoje, com home office é a necessidade de trabalhar em casa, a internet não pode falhar. Então, a pessoa que tenha suspenso por qualquer problema pela concessionária do serviço público, esse serviço por 1 hora, 1 dia, 2 dias, 1 semana, ela tem direito ao abatimento proporcional do preço. Evidentemente que existe uma razoabilidade. Se eu ficar alguns minutos sem o serviço, isso não vai ensejar nenhuma espécie de desconto, porque a proporção do tempo que eu fiquei sem não é suficiente para que isso ocorra. No entanto, às vezes esse tempo, mesmo que pouco, pode causar um prejuízo ao usuário. Exemplo, a internet nos dias de hoje que a gente citou. Eu estou trabalhando na minha casa, fazendo home office, e naquele momento falhou a internet. Eu não estou podendo acessar a internet e, portanto, não estou podendo realizar ou disponibilizar o meu serviço. Neste caso, é bom fazer o registro porque o prejuízo não está no tempo, e sim no fato. Agora, porventura eu quero cancelar algum serviço. Por exemplo, tenho uma conta no telefone ou tenho minha própria internet que a gente está utilizando como exemplo. Cancelo o serviço, anotei o protocolo de cancelamento, mas aí depois de um período eu recebi uma fatura me cobrando por um período posterior ao cancelamento. Recebo essa fatura, não realizo o pagamento, e aí meu nome é negativado. O que o consumidor, ou no caso aqui do exemplo, o que eu devo fazer? Então, são duas situações possíveis, né? Você citou o exemplo de cancelei o serviço, recebi a fatura, não paguei, fui negativado. Neste caso específico, você deve procurar por um auxílio profissional ou você mesmo dirigir-se ao juizado especial civil da cidade e lá reivindicar, através de uma ação judicial, uma indenização por conta da indevida anotação do seu nome no serviço de proteção a crédito. Uma segunda hipótese é você recebeu a fatura mesmo já tendo cancelado, você optar por pagar essa fatura para evitar esse dissabor. Neste caso, você tem direito a receber em dobro o valor pago porque trata-se de uma cobrança indevida. Nós falamos aqui de duas situações muito comuns, né? Interrompimento de serviço de serviços públicos de internet, telefonia em regra geral, mas também eletricidade, água, e em regra, serviço bancário, que você está cancelando um cartão de crédito, um serviço de banco. Na segunda-feira última foi o Dia Mundial do Consumidor, dia 15 de março. E compilando-se dados de reclamações nos serviços de proteção ao consumidor, foi retratado que o primeiro serviço em reclamação é justamente o serviço de telefonia e internet e o segundo é o serviço bancário. Absurdo esse tipo de recorrência, né? É muito comum, inclusive, né, doutor? Nós estamos sanando dúvidas e conversando sobre problemas que são muito recorrentes, como provam as estatísticas dos serviços e bancos de dados de consumidores. Agora, doutor Maurício Vitor, nesse exemplo que eu acabei de citar, eu ainda falei sobre anotar o protocolo.
Qual a importância de guardar essa informação, de cobrar, inclusive, durante o atendimento, o número do protocolo, porque, posteriormente, pode ser possível utilizar esse protocolo para qualquer que seja a necessidade? Exatamente. Qualquer reclamação que você for fazer, você precisa comprovar, embora haja o princípio da boa-fé e, no caso de que o consumidor é hipossuficiente, ainda assim, se você não comprovar minimamente o dano ou a situação que você sofreu, você não irá conseguir obter o seu direito de volta. Então, aconteceu um problema, a empresa concessionária ou a empresa fornecedora de serviço é obrigada a dar canais para contato. Esse canal pode ser telefone, neste caso, faça o registro telefônico, mas anote o protocolo, dia e hora desta ligação, para depois fazer menção a isso. Você tem direito, inclusive, posteriormente, a receber a gravação desta conversa, é outro direito do consumidor. Se houver uma possibilidade de você comunicar isso por e-mail, o faça. E também, como conversamos aqui já na semana passada, há os serviços disponíveis na internet, na rede mundial de computadores, que são o Reclame Aqui, que é um serviço privado, mas que dá muito resultado. Você foi testemunha, inclusive, deste fato. Verdade. E do consumidor.gov.br, que também é um serviço que você, deixando registrado lá, está documentado e você poderá utilizar isso quando for reivindicar os seus direitos judicialmente. E que eu também já fiz uso, diga-se de passagem. Cancelamento. Hoje é muito comum ter dificuldade para cancelar um serviço, seja TV por assinatura, internet, qualquer serviço desses que a gente utiliza bastante. Caso o consumidor tenha dificuldade para cancelar a prestação desse serviço, a contratação desse serviço, o que ele deve fazer? Bom, muito comum mesmo, Pierre. Lamentavelmente, foi renovada a lei, inclusive, da história do atendimento por telefone, o 0800, e para que haja o atendimento breve do consumidor, que não fique naquela ladainha de horas e horas esperando. Mas daí as empresas, na sua maioria, absolutamente não são todas, né? Utilizaram-se de serviços de atendimento eletrônico para dizer que está sendo atendido o consumidor. Então você liga, daí vem aquela mensagem, diz que tal para isso. Em seguida vem outra mensagem e assim você vai sendo empurrado por horas e horas e muitas vezes você não dispõe de tempo para ficar ali aguardando para este cancelamento. Então, mais uma vez, aconselhamento, faça essa reclamação por escrito, e-mail ou registro nas páginas de proteção ao consumidor e, não sendo atendido, você busque o auxílio de um profissional ou vá no juizado especial e formule uma reclamação, pontuando que daquele momento para frente você não quer mais o serviço, para que não se gere cobranças e, se elas gerarem, possa você ser ressarcido de cobrança indevida ou, eventualmente, de algum dano moral sofrido. Doutor, a gente está falando bastante aqui desses portais que trazem os direitos do consumidor e também desses portais que acabam ajudando o consumidor, tipo Reclame Aqui. É importante que a pessoa que teve algum tipo de problema na prestação de um serviço, ela primeiro tente solucionar para só então cadastrar sua reclamação em algum portal, em algum site, porque o que às vezes acontece? A pessoa teve ali, ficou sem internet, antes mesmo de tentar entrar em contato com a prestadora de serviço, ela acaba já abrindo a reclamação. Isso. Qual é o procedimento correto a ser adotado nesses casos? Sempre, primeiramente, contactar a fornecedora do serviço ou do produto. Sempre. Né? Mas, como a gente comentou, hoje tem algumas dificuldades criadas pelas próprias empresas, pelos seus serviços de atendimento. Tem outras que não. Outras já disponibilizam até um atendimento por WhatsApp, né, que propicia ao consumidor um melhor contato com a empresa e um feedback melhor, resolvendo muitos dos problemas e até dando maior satisfação do consumidor em relação à empresa. Mas como outras não, né, como muitas ainda criam certa dificuldade, você faz a tentativa, mas você não precisa ficar insistindo nessa tentativa. O consumidor tem direito a atendimento rápido e por isso estão criadas essas alternativas, né, que hoje é muito comum o uso da internet, para que o consumidor não precise dispor de grande volume de tempo para que possa ser atendido. É uma questão que o brasileiro precisa se acostumar, que as empresas de fornecimento de produto e serviço brasileiro precisam se acostumar, porque o Código de Defesa do Consumidor é muito amplo, muito claro e necessário no Brasil, embora
A gente tem em alguns países, inclusive, inexistência desse tipo de legislação, mas atendimento muito melhor ao consumidor. Doutor, o pessoal está acompanhando o quadro Direito do Consumidor aqui no Bom Dia Litoral. Inclusive, recebemos uma pergunta aqui, vamos ler, para ver qual é a pergunta. A Gisele Maria. Mas é preciso analisar a data de vencimento da fatura? Exemplo, vence dia 10, pediu dia 19. Esses 9 dias serão cobrados pelos que usou? Não é assim? Eu imagino que ela esteja perguntando... tipo, da proporcionalidade da cobrança, né? Na verdade, imagino que haja essa cobrança normal, né? Sim, sim. Se eu tenho um contrato de prestação de serviços mensais, né? E eu, na metade do mês, resolvi interrompê-lo, não estando em período de fidelidade, porque hoje também é preciso que se observe isso. Muitas das vezes, você adere a um pacote de telefonia celular com internet, cujo preço fica mais barato se você aceitar a fidelização por 12 meses. Né? Nestes casos, se eu pedir o cancelamento do serviço com 10 meses, 9 meses, eu vou pagar esses 12 meses ou proporcionalmente os 3 meses restantes ao que estiver estipulado em contrato como multa pela fidelização. E se por acaso eu não tenho a fidelização, mas eu tenho um serviço de 1º a 30 de cada mês, né? Mas pedi o cancelamento no dia 15, obviamente eu estarei obrigado a pagar a proporção do que eu utilizei, que são os 15 dias. Muito bem. Doutor, agora também uma pergunta que diz respeito muito ao cenário atual que a gente está passando, que é a pandemia da Covid-19. Por exemplo, pensei em fazer uma viagem, comprei uma passagem de avião e vou para a cidade X. Entretanto, quando chega a data, a cidade X está em lockdown e o aeroporto está fechado, não está recebendo turistas. Como eu devo proceder? O que o consumidor que comprou essa passagem tem de direito? Ele pode receber o valor da passagem de volta? Nesses casos, sim. Inclusive, independente de qualquer coisa, né? Porque é um fato alheio à vontade do consumidor. Havia alguma resistência das companhias aéreas, mas que elas também já se integraram a esses problemas atuais e corriqueiros. Há também uma disposição de lei já, foi providenciada pela Câmara Federal no ano passado, os nossos deputados federais, uma legislação a pedido, inclusive, da Agência Nacional de Aviação, para que as empresas aéreas estejam, já não é mais uma questão voluntária, obrigadas a deixar móvel a utilização daquela passagem em casos como esse que você citou. Então, eu comprei a passagem, vou me dirigir a determinado local em determinada data, mas aquela data não foi possível. Eu posso tornar essa passagem que foi adquirida útil para uma outra data, sem precisar receber com desconto ou até não receber nada por aquela passagem que foi paga e não foi utilizada. O mesmo vale para hotel? Tem a validade esse período em que eu posso postergar a ida? A disposição de lei, ela vale para as companhias aéreas, mas o consumidor tem, no Código de Defesa do Consumidor, o direito em relação aos outros serviços. Hotel, restaurante, passeios, né? Você alugou uma van, ainda que seja em pacotes, ou um ônibus, todos esses serviços estão sujeitos, sim, à suspensão do fornecimento até que ele possa ser usado, mediante o pagamento já efetuado. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua participação no Bom Dia Litoral. O aguardo na próxima quarta-feira. Eu que agradeço essa possibilidade, né? Lembrando aos nossos telespectadores que têm disponíveis na OAB profissionais, indicação de profissionais que possam atendê-los em questões como a que estamos discutindo aqui e o serviço que a gente já pontuou aqui, né, de proteção ao consumidor. Obrigado e até a próxima quarta, Pierre. Obrigado, até lá. Inclusive,